na aula de hoje nós vamos ver relative pronouns, os pronomes relativos. Os pronomes relativos que nós vamos ver do inglês são who, that and which. Esses três. Who, that, which. Vamos ver para que servem os pronomes relativos. Os pronomes relativos fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Ou seja, toda vez que a gente usar who, that ou which, significa que nós estamos falando de algo que já mencionamos anteriormente, né? Nós estávamos falando de uma pessoa, de uma coisa ou de um animal, e quando a gente coloca esse pronome na frente, significa que a gente está falando deles, né? Daquilo que a gente falou primeiro. Por exemplo, aqui, ó. The man who lives here is an engineer. O homem que, ó, the man who lives here is an engineer. O homem que vive aqui é um engenheiro. Olha, o que tá bem aqui, ó. Who é o que, né? O pronome relativo que. Então, esse who, ele tá fazendo o que aqui? Ele está indicando que nós já falamos, está indicando alguma coisa que nós falamos antes. Nós estávamos falando de quem? Do homem, the man. Então, o homem que vive aqui é um engenheiro. Que homem é esse? Ou quem que vive aqui? O homem, né? Então, ele está especificando que nós estamos voltando aqui, a ideia volta para o homem. O homem que mora aqui é engenheiro. Nós estamos falando desse homem, né? Outro exemplo. The girl that arrived is beautiful. A garota que chegou é linda. Aqui saiu errado a palavra, mas é chegou. Sorry. Então, the girl that arrived here is beautiful. A garota que chegou aqui é linda. Presta atenção que aqui em cima nós usamos who, que significa que. Aqui nós usamos that, que significa que também. Vamos ver como é que esses pronomes relativos eles são usados. Então, primeiro você já sabe para que ele serve, né? Quando ele está sendo usado, ele indica um termo que já foi citado anteriormente. Nesse caso aqui nós estamos falando do homem e nesse caso estamos falando da garota. Agora vamos ver. That é o primeiro pronome relativo que nós vamos ver. That significa que. Quando é que nós usamos esse that como pronome relativo dentro das frases para indicar que algo já foi mencionado anteriormente? Ele é usado, presta atenção, esse ele é o mais completo de todos. Ele é usado para pessoas, animais e coisas. Vamos ver aqui um exemplo. He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. Nós estamos falando de quem? Ele. Ele, o homem, né? He is the man, ele é o homem. The man, nós estamos falando do homem, né? Então aqui nós usamos the. Como nós vimos, ele é usado para pessoas. Ele pode ser usado também para animais, presta atenção. That is the dog that bit my neighbor. Aquele é o cachorro que mordeu a minha vizinha. Nós estamos falando de quem? Do cachorro. Então, para animais também nós usamos o that, que significa que. Então, aqui nós usamos man, o nome de uma pessoa, né? Usamos. Aqui nós usamos o animal. Agora vamos ver um exemplo com uma coisa. This is the TV that is on sale. Esta é a televisão que está em promoção. Nós estamos falando de quê? Da televisão, né? Da TV. É uma coisa. Então, esse that, que significa que, ele é usado tanto para pessoas, para animais, quanto coisas. Nós usamos quando ele? Quando nós queremos falar de algo que a gente já citou anteriormente, né? Aqui, por exemplo, quando eu digo that is the dog that bit my neighbor. Aquele é o cachorro que mordeu minha vizinha. Que cachorro é esse que a gente está falando? O que mordeu a vizinha. Então, o cachorro que mordeu a vizinha é aquele cachorro que a gente está falando. Aquele cachorro é o cachorro que mordeu a minha vizinha. Agora vamos ver aqui o who. O who significa que também, igual o that. Ele significa quem também aqui nesse caso. Presta atenção à diferença do that. O that, que nós vimos anteriormente, ele é usado para pessoas, animais e coisas, né? Aqui ele é usado apenas para pessoas. Lembrem, aqui o who é usado apenas para pessoas. O that a gente pode usar para pessoas, animais e coisa, né? Ele é completo. Agora esse daqui é exclusivo só para pessoas. Vamos ver exemplo. There is a man outside who wants to see you. Há um homem lá fora que quer falar com você. Veja aqui que who significa que,
nós estamos falando quem aqui quer falar com você? O homem que está lá fora, né? Então, nós usamos esse who para mencionar algo que foi citado anteriormente. Nós estamos falando, estamos continuando falando desse homem, né, que está lá fora. Então, presta atenção que se nós falamos homem, é uma pessoa, né? Então, sempre o who vai ser usado só para pessoa. Mas aqui eu poderia ter usado that também, porque lá vocês viram que that significa que para pessoas, animais e coisas. Mas aí aqui o who ele é usado só para pessoas. Então eu posso usar também um that aqui, mas who é exclusivo só para pessoas. Outro exemplo: The boy who arrived is blonde. O garoto que chegou é loiro. Presta atenção, que garoto é esse? Que chegou, ele é o loiro, né? O garoto que chegou é loiro. Então, esse nós estamos falando de quem? Do garoto. Por isso que nós usamos who aqui, que é usado para pessoas. Vamos ver o outro. Which. Which significa que, o qual, os quais, a qual e as quais. Ele é relativo a coisas e animais. Presta atenção numa coisa. O that é usado para coisas, animais e objetos, né? É o que significa, é um pronome relativo que é usado para pessoas, animais e objetos. O who é usado apenas para pessoas. O it, ele é usado para coisas e animais. Presta atenção numa coisa. O, o it, ele é parecido com that, com exceção de que não podemos usar para pessoas. Então é só coisas e animais. Vamos ver um exemplo. This is the bus which I take to go home. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa. Nesse caso, eu poderia usar that também aqui, né? Porque that é usado para coisas. Mas para coisas, nós estamos falando do ônibus, é uma coisa. Mas eu não poderia usar o who aqui. Por quê? Porque eu não estou falando de uma pessoa. Outro exemplo. This is the cat which got in trouble yesterday. Este é o gato que entrou numa fria ontem. Ou seja, que teve um problema ontem, né? Então, aqui nós estamos falando de quem? De um animal. The cat. O gato que, né? O gato que entrou numa fria. Que é uma expressão para dizer se deu mal, né? Em alguma coisa. Se nós estamos falando do animal, nós usamos o with, que significa que. Eu posso usar também o that aqui? Claro que eu posso, porque o that é usado para coisas, animais e pessoas. Eu poderia usar o who aqui? Não, jamais. Por quê? Porque o who é usado apenas para pessoa. Thank you very much. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. See you again.